Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Está no ar mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, filmes, minisséries, documentários, tudo isso para você conhecer a real face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Ser Humano. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Com efeito, transcorreu para o ser humano um lapso de enorme tempo em que não era coisa mencionada. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Por certo, criamos o ser humano de gota seminal, mesclada, para pô-lo à prova. Então fizemo-lo ouvinte, vidente. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Por certo, guiamo-lo ao caminho, fosse grato, fosse ingrato. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. Por certo, preparamos para os renegadores da fé correntes e gargalheiras e fogo ardente. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Por certo, os virtuosos beberão de uma taça cuja mistura é de kafur. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Uma fonte de que os servos de Alá beberão, fazendo-a emanar abundantemente. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Porque são fiéis aos votos e temem um dia cujo mal será alastrante. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. E cedem o alimento, embora a ele apegados, a um necessitado e a um órfão e a um cativo. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Bismillahirrahmanirrahim. Vamos dar continuidade então às nossas aulas semanais aqui na Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Pari. E agora com o programa Conheço o Islã, Deus sabe mais. Estávamos falando sobre revelação. Como ele desceu? De que forma? Será que o Corão desceu de uma vez só? Todo recitado? Será que Deus leu, ditou, falou o Corão de uma vez só? Alhamdulillah Rabbil Alamin até An-Nas, ao profeta Muhammad? Ou foi descendo aos poucos, de acordo com alguns eventos, acontecimentos, ou do nada? Obviamente, por isso que durou 23 anos para o Corão ter sido revelado. Agora, por que Deus não revelou? Não era mais fácil revelar o Corão de uma vez só? Era mais fácil para Deus. Mas para Deus é fácil e difícil para Ele? Não. Seria fácil para nós? Seria fácil para nós? Seria fácil você decorar a Surat al-Fatiha em 3 anos que é muçulmana e não decorou a Fatiha?
3 anos que é muçulmano decorou a Fatiha. Imagina o Corão inteiro. Era possível Deus revelar o Corão de uma vez só? Era possível. Não há nada que o impeça. Mas por que ele não revelou? Porque para memorizar, como é que vai decorar 600 páginas? De uma vez só. E como você vai praticar 600 páginas de uma vez só? Isso mostra que é gradativo. Se vocês pegarem o Corão Sagrado, na surata número 17. 17. Oi. Foi. Isso. Isso foi relatado que o filho dele, Abdullah ibn Omar, demorou 7 anos ou 9 anos para decorar a Surat al-Baqarah. E quando ele decorou, ele fez uma festa. 7 anos. Também. Bom. Na prática. E ele dizia, Abdurrahman as-Sulami dizia o seguinte: nós aprendíamos a fé e depois o Alcorão. E então o Alcorão aumentava a nossa fé. Aprendíamos 10 versículos, decorávamos, botávamos em prática e depois pulávamos para os outros. Virá uma geração que vai aprender o Alcorão antes da fé. E vão usar o Alcorão para discutir. Até hoje. E uns que negam até o Alcorão. Olha só a didática. Aprendemos a fé, depois o Alcorão. Quando lemos o Alcorão, a fé aumentou. Aprendimos 10 versículos. Gente, é um segredo, não é segredo, é a receita. Não precisa muita coisa, não precisa muitos livros, não precisa muitas palestras. Uma página que você lê do Alcorão, fica ali. Lê, relê, entende, fica uma semana ali. Entendeu, compreendeu, sentiu, passa para outra página. Está com pressa do quê? Tem pressa. Eu falei, repito várias vezes, um dos grandes sheiks da Arábia Saudita, o nome dele é Abdelkarim al-Khudair, um grande sábio, que ele foi dar uma aula explicando um livro que explica o Corão, a exégese do Corão. Um grande sábio do Islã chamado Qurtubi, que é do século VI do Islã. Ele tem um livro de interpretação do Alcorão que tem 20 volumes. Esse sheik, ele é muito didático, não é tão didático assim, mas ele é muito metódico. Tem a regra dele, onde ele for, o pessoal acompanha o passo dele. Tem 20 volumes, ele começou a explicar o livro. Eu acompanhei o volume 26, 27 e 28. Depois eu fui embora. Acompanhei o restante pela internet. Demorou quantos anos para ele explicar os 20 volumes? 23 anos. Ah, meu Deus do céu. 23 anos explicando o mesmo livro. Tranquilo, na dele. O objetivo nós já fizemos. Qual foi, Sheikh? Começamos. O importante é começar. Quando que vamos terminar? Pode morrer antes. Mas começa. Começa a ler um livro. Começa. Ah, vai demorar. Começa. Ele disse, até o 7º volume, teve uma pessoa que estudou com ele, formou na faculdade de Sharia, estudou mestrado, estudou doutorado, agora é juiz e está lendo o livro com ele. E o outro leu até o volume 7 e faleceu. O outro casou, foi deportado. Mas começou. Então o Islã aprendizado ao Corão é assim. Não precisa, eu quero decorar tantas suras. Bom, mas seja gradativo. Constante, mesmo que seja pouco, mas constante. Pouca coisa, mas constante. Né? No estudo, põe em prática o pouco que você sabe. Põe em prática o pouco que você sabe. Bom, como foi revelado ao Corão? Eu disse para você abrir a surata número 17. Versículo 106. Melhor, versículo 105. 17, 105. Lê para nós, por favor, Majid. Com a verdade fizemos-lo descer, e com a verdade ele desceu. Allahu Akbar. E não te enviamos, Muhammad, senão por alvissareiro e admoestador.
E fizemos descer ao Corão, fragmentamo-lo a fim de o leres aos homens paulatinamente. E fizemos-lo descer com gradual descida. Bom, repete o último versículo. E fizemos descer ao Corão, fragmentamo-lo a fim de o leres aos homens. Espera aí, Deus revelou o Corão aos poucos, gradativamente. Por quê? Continue. Paulatinamente e fizemos-lo descer com gradual descida. Aos poucos. Tem um sheikh em Meca, o nome dele é Abu Abdul Muhsin, professor de Dawa. É um pai, de verdade. Na realidade, os alunos que estudam e vão lá para Meca tomam ele como pai. E de fato, em Meca, é um educador. E a gente tem até vergonha, não é constrangimento de chamar ele de sheikh, professor. Chamamos ele de pai. Antes de eu ir embora, ele pegou minha mão e fez bem assim, Jabalunu. Fiz assim, ó. O Alcorão, em verdade, revelamos. O Alcorão, gradativamente, fez assim para mim. No Brasil, a Dawa tem que ser assim. E nunca veio no Brasil. Aos poucos. Da mesma forma que o Alcorão foi revelado aos poucos. Da mesma forma que a cidade muçulmana demorou 23 anos para ser o modelo. Tem que ser assim. Abre a Surata 25, agora. Versículo 32. Então o Alcorão foi revelado aos poucos para preparar o íntimo das pessoas. 32. Lê para nós. O Alcorão foi revelado aos poucos para afirmar no coração. Se você recebe 20 ordens num dia só, não vai conseguir executá-la. Mas, durante 20 dias, você recebe uma ordem, é diferente. Há 20 anos, você recebe 20 ordens, é outra coisa. Leia o versículo 32, por favor, Magid. E os que renegam a fé dizem que houvesse descido sobre ele o Alcorão. Falavam, por que o Alcorão não desceu de uma vez só? De uma só vez. Continue. Fragmentamo-lo assim para, com ele, te tornamos firme o coração e fizemos-lo ser recitado paulatinamente. Então Deus teve o propósito de revelar o Corão aos poucos, justamente para que ele se preenchesse no coração das pessoas e as pessoas fossem praticando aos pouquinhos. Esse deve ser nosso objetivo em aprender, como aprender aos poucos e como transmitir a verdade aos poucos. Porque, disse um grande sábio do Islã, aquilo que entra no coração de uma vez só, entra na cabeça da pessoa de uma vez só, vai embora de uma vez só. E é verdade. Chega a pessoa, não, quer ser muçulmano? Nosso amigo aqui não é. Mas você quer ser muçulmano? Põe a taquia, pega a roupa aí. Põe a roupa nele, pega o siwak, vamos fazer circuncisão nele, corta a faca, pega aí. Daí a gente fala, vamos fazer o turno nele, vamos fazer tudo. Uma vez só, da noite pro dia, ele tomou um choque e virou muçulmano. Olha a probabilidade de ele sair de uma vez só também. É a mesma que entrou. Então, aos poucos. Nós não estamos adaptados. O Islã é uma religião de disciplina. E a gente brasileiro somos indisciplinados. Só uma bagunça. É o Brasil. Calma, meu rei. E somos assim. É uma bagunça, Brasil. Eu acho que foi gradativamente assim para eles viam a revelação do Alcorão e comparavam com o que já fez. Perfeito. Isso aí é um dos principais motivos também. Eles iam aos pouquinho ao Corão sendo revelado, os muçulmanos dando exemplo e iam comparando. Agora, uma vez só, um livro, é difícil. De acordo com a realidade. Por então, o Corão desceu. Espera aí. Vamos ser 1, 2, 3. Primeiro, Deus já sabia o que ia falar? Sim. E Deus falou. O Corão de uma vez só. E depois foi descendo de acordo com a situação. Quando que descia? Toda quinta-feira? Todo dia 5 do mês? Não. Às vezes não precisava acontecer nada. Descia. E às vezes tinha um evento. Descia. Conheça o Islã.
criação do universo. A origem do universo é descrita no Alcorão no seguinte verso: originador dos céus e da terra. Essa informação dada no Alcorão está em perfeito acordo com as descobertas da ciência contemporânea. A conclusão que a astrofísica alcançou hoje é que o universo todo, junto com as dimensões da matéria e do tempo, ganhou existência, sendo o resultado de uma grande explosão que aconteceu. Esse evento, conhecido como Big Bang, produziu o universo inteiro há cerca de 15 bilhões de anos, criando-o a partir do nada, como resultado de uma explosão de um único ponto. Os círculos científicos modernos concordam que o Big Bang é a única explicação racional e passível de comprovação do início do universo e de como o universo passou a existir. Antes do Big Bang, a matéria não existia. De uma condição de ausência da existência, onde não existia matéria, energia e nem mesmo tempo, e que podia apenas ser definido metafisicamente, a matéria, a energia e o tempo foram todos criados. Esse fato, recentemente descoberto pela física moderna, nos foi anunciado no Alcorão há 1400 anos. A expansão do universo. No Alcorão, que foi revelado há 14 séculos, em uma época onde a ciência e a astronomia ainda eram primitivas, a expansão do universo era descrita da seguinte forma: e construímos o firmamento com poder e perícia, e nós o estamos expandindo. A palavra céu, como descrita neste verso, é usada em vários momentos no Alcorão, tendo o significado de espaço e universo. Novamente, a palavra é usada com esse significado. Em outras palavras, no Alcorão é comunicado que o universo se expande. Esta é a mesma conclusão que a ciência chegou nos dias de hoje. Até o nascimento do século XX, a única visão proveniente do mundo da ciência era a de que o universo tem a natureza constante e que existe desde os tempos infinitos. As observações e cálculos de pesquisas desenvolvidas por meios da tecnologia moderna revelaram que o universo, na verdade, teve um início e que se expande constantemente. No início do século XX, o físico russo Alexander Friedmann e o cosmologista belga Georges Lemaitre teoricamente calcularam que o universo está em constante movimento e que está em expansão. Esse fato também foi provado por dados observacionais em 1929. Enquanto observava o céu com um telescópio, Edwin Hubble, astrônomo americano, descobriu que as estrelas e as galáxias estão constantemente se movimentando em relação umas às outras. Um universo onde tudo se movimenta e se afasta constantemente implica ser um universo em constante expansão. As observações feitas nos anos seguintes verificaram que o universo se expande constantemente. Este fato foi explicado no Alcorão, enquanto ainda era desconhecido por todos. Isso acontece porque o Alcorão é a palavra de Deus, o Criador, o governador do universo inteiro. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala esteja convosco. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala ilumina nossa mente e nosso coração para aprender e acrescenta o nosso conhecimento. Nós vamos falar, inshallah, hoje sobre uma notícia. Allah subhanahu wa ta'ala no Alcorão Sagrado falou ou nomeou ela como notícia, a grande notícia, que o dia do juízo final. Nós vamos pegar só uma cena daquele dia e vamos, inshallah, refletir e pensar sobre essa cena. Claro, o dia do juízo final, uma grande notícia e uma coisa que muitas pessoas ainda não acreditam. Uma coisa que talvez o cérebro não consegue analisar como vai ser feito, como nós vamos ressuscitar de novo, nós vamos voltar a viver assim fisicamente, corpo e alma, uma coisa muito assim complicada para o nosso cérebro agora atual. Por isso muitas pessoas não acreditam, falam, isso aqui é uma conversa, uma coisa que nunca vai acontecer, nunca a gente viu uma pessoa voltando para cá, todo mundo morre, aí vai embora e nunca vai acontecer. Claro, isso aqui não é uma coisa que lógica, porque é muito lógico quando você vê essa criação. Allah no Alcorão Sagrado até falou isso, que qual mais fácil, começar uma criação ou recriar uma coisa? Qual mais difícil? Você começar uma coisa nova sem nunca ela existir ou refazer uma coisa que já foi feita? Qual mais fácil? Fazer o que foi feito é muito mais fácil que você começar. Agora, quem começou o primeiro motor, por exemplo, que levou muito tempo para fazer. Agora, para refazer, ele precisa, talvez, por dia ele faz muitos. Então Allah subhanahu wa ta'ala falou no raciocínio dessas pessoas que, mas olha que o iniciar a criação é muito mais complicado que reiniciar, recriar esse universo, o ser humano. Como estamos aqui agora vivos, como estamos aqui nessa vida, tem muita lógica que, como Allah subhanahu wa ta'ala, nosso Criador, criou nós assim, dessa forma, ele pode também, da mesma forma, ele recriar e devolver essa criação de volta para cá. Então, não tem uma coisa contra o nosso raciocínio ou contra a lógica. Enquanto Allah subhanahu wa ta'ala falou muitos versículos, muitas vezes no Corão, está citado esse dia. Tem quase 90 nomes no Alcorão Sagrado sobre esse dia, porque realmente é uma notícia muito grande. Já imaginou que as pessoas vão voltar, Uma coisa que Allah subhanahu wa ta'ala citou no Alcorão Sagrado, que no dia do juízo final vai acontecer a prestação das contas. A prestação das contas. Um dos objetivos do dia do juízo final é que as pessoas vão prestar contas. Cada um vai responder o que ele fez aqui nessa vida. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Alcorão Sagrado que o maior problema das pessoas incrédulas aqui nessa vida, que elas pensaram que nunca vão prestar contas. Porque
muita diferença entre pessoa que ele sabe, acredita que ele vai pagar por aquilo que ele vai fazer, e uma pessoa que ele acha que nunca vai acontecer nada. A atitude é muito diferente. A atitude de uma pessoa que sabe que aqui, se você passa a velocidade máxima na rua, o radar vai te pegar, né? Aí você vai pagar multa. Alguém tem dúvida disso? E o que você faz? Tem duas ruas, um com radar, outro sem radar. O que você não tem diferença entre duas, né? Naquele você vai ficar à vontade. No outro não, fica com cuidado. Será o radar ficou aqui? Será está escondido em outro lugar? Será eu passei, não passei? Fica assim e fica na velocidade que é permitida. Acontece ou não, irmãos? Acontece. Isso é a mesma coisa. Por que você mudou a sua atitude? Por ter na sua cabeça, ou você já passou numa experiência que você passou, pegou multa, pagou a multa, aí 4 pontos na carteira, não sei o que, perdeu a sua carteira, pagou multa alta. Então você ficou no caminho certo depois. A sua atitude mudou. Agora imagina, estamos falando agora dessa vida, né? Que a nossa atitude muda. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Conheça uma mesquita, conheça o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.